Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro impôs restrições aos quase 100 presos políticos que foram soltos na última semana. Eles foram detidos depois das eleições presidenciais de 2024. E quem nos conta, é claro, é ela, a correspondente da América Latina da CNN Brasil, Luciana Tadeu. Proibição de dar entrevistas, de fazer declarações em redes sociais e de sair do país. Essas foram algumas das restrições impostas pelo regime de Nicolás Maduro a dezenas de detidos considerados presos políticos que foram soltos nesta semana. Mas o Fórum Penal, organização que acompanha a situação de presos políticos na Venezuela, pôde confirmar a excarceração de apenas 52 deles e pede a publicação completa dos nomes de quem foi solto. O Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos do país afirmou ter verificado a soltura de somente 63 pessoas. O regime alega que elas foram presas por participar de episódios de violência e incitação ao ódio e que a soltura acontece por iniciativa de Maduro após análise caso por caso. Familiares disseram à CNN que, além de não poderem sair do país e se manifestar publicamente, os ex-presos também estão proibidos de se comunicar entre si e precisam se apresentar no tribunal a cada 30 dias. Em comunicado, a equipe da líder opositora Maria Corina Machado e do ex-candidato presidencial Edmundo Gonzalez afirmou que a soltura não significa liberdade para os presos políticos. Os opositores afirmam que essas pessoas continuam submetidas a processos judiciais injustos e que permanecem coagidas pelo regime, com medo de falar e de denunciar as violações aos seus direitos. No texto, Machado e Gonzalez exigem aos governos democráticos e organismos internacionais que intensifiquem sanções individuais contra os responsáveis por essas prisões e que assumam como objetivo claro o fim do atual regime e de seu aparato repressivo, com a libertação de todos os perseguidos. Até o dia 20 de dezembro, a organização Fórum Penal contava mais de 900 presos políticos pelo regime de Maduro. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Lorival Santana em tela já aqui com a gente, porque Nicolás Maduro, Lorival, já cantou Imagine, tentou cantar rock, dançou com robôs, ele tem feito algumas aparições públicas diferentes. Mas eu trago aqui uma pergunta para saber em que medida é possível associar essa soltura dos presos políticos mesmo com as restrições e a pressão militar americana. Você enxerga alguma relação nestes fatos? Sim, sem dúvida. O anúncio dessas solturas é parte de uma tentativa dele de demonstrar que não se trata de uma ditadura e que não há justificativa, digamos, moral para essas intervenções dos Estados Unidos. Mas como a Luciana vinha mostrando, esses menos de 100, 99 presos cuja libertação foi anunciada e nem sequer foi materializada, né? Foram apenas cerca de 50, eles representam um pequeno grupo comparado com cerca de 1.000 presos políticos. E essa campanha do Donald Trump tem sido usada pelo Maduro como um pretexto para aumentar a repressão. Novas condutas foram adotadas para aumentar a perseguição das pessoas que expressam qualquer tipo de descontentamento com esse regime. Na semana passada, por exemplo, um menor de idade, um estudante menor de idade chamado Gabriel Rodrigues, foi condenado a 10 anos de prisão por terrorismo por ter participado das manifestações do ano passado, depois da eleição fraudulenta que Maduro utilizou para continuar no poder. Imagina, um estudante menor de idade condenado por terrorismo e por 10 anos de prisão. Então é só uma medida totalmente de propaganda para tentar demonstrar que a Venezuela não é um regime ditatorial, mas quem vive na Venezuela sabe que vive sob uma ditadura. Basta você estar andando com um celular que tem imagens de protestos, isso já é suficiente para você ser preso por tempo indeterminado. O controle é muito rígido lá. Mas todas essas ações do Donald Trump
acabam sendo usadas pelo regime para justificar a repressão, dizendo que o regime está sob ataque, que o regime está enfrentando uma guerra e, portanto, tende a adotar medidas de exceção. Portanto, é uma campanha que tem um impacto ambivalente sobre a Venezuela. Se, de um lado, o objetivo é derrubar o regime de Nicolás Maduro e restaurar a democracia, levar a possibilidade de o Edmundo Gonçalves ir para o governo, para o Palácio de Miraflores, foi ele que venceu a eleição do ano passado. Por outro lado, se a ação não for suficientemente contundente, não for efetiva, o que acaba fazendo é trazer mais sofrimento para os venezuelanos, tanto em relação à repressão quanto à questão econômica também, porque com esse bloqueio naval, os Estados Unidos impedindo a Venezuela de vender petróleo, que representa 58% das receitas do governo venezuelano, quem sofre em primeiro lugar é a população, né? O regime, as pessoas que estão no regime, as autoridades, continuam vivendo os seus privilégios. Então, este é um momento em que são mais dificuldades que está trazendo para os venezuelanos do que propriamente de trazer algum alívio, até que realmente esse regime caia. Se não cair, a situação vai só se deteriorar. Lorival Santana, muito obrigado.